E o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, informou ao ministro Alexandre de Moraes que não identificou acesso indevido a dados sigilosos de ministros do Supremo nem de familiares. A apuração foi determinada pelo ministro no âmbito do inquérito das fake news. O objetivo era investigar possível quebra ilegal de sigilo de integrantes da corte. Segundo o COAF, os eventuais acessos identificados tiveram finalidade exclusivamente funcional. Já a Receita Federal informou ao Supremo que identificou acessos injustificados realizados por 4 servidores, um deles cedido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO. A Polícia Federal investiga se houve vazamento de informações sigilosas. A auditoria da Receita Federal ainda está em andamento e o relatório final deve ser entregue ao Supremo Tribunal Federal até o fim do mês. Marcília, a gente lembra então a ordem do ministro Alexandre de Moraes, foi fazer aí uma devassa, tanto na Receita Federal quanto do COAF, em relação a mais de 100 pessoas, ministros, familiares envolvidos ali até terceiro grau. Agora já tem a resposta do COAF, do Conselho de Atividades Financeiras. Por aqui, não foi identificado nenhum acesso indevido a dados sigilosos de ministros ou parentes. No COAF está tudo certo, a Receita está finalizando, né, o relatório em relação aos demais acessos. Ou seja, a investigação do ministro Moraes contra esses órgãos, COAF, Receita, etc., que já era ilegal pela forma como foi empreendida, agora também mostra que não houve ilegalidade, portanto, ilegal era a conduta, e foi a conduta do Moraes durante esse tempo todo. Né? Qual vai ser o próximo bode expiatório do Moraes? Qual vai ser o próximo órgão da República culpado dele, das coisas que ele faz? Qual vai ser o próximo servidor público que vai ter que ser exposto e ridicularizado pelo STF para que ele tente justificar que a mulher dele tem um contrato pornográfico de 129 milhões com uma pessoa que está presa, com um banco que foi alvo de fraude e que fraudou o dinheiro público? Quem mais vai pagar a conta do Moraes não assumir a responsabilidade do que ele e os seus familiares fazem? Essa eu acho que é a grande pergunta. E quem vai ressarcir a dignidade desses servidores que foram expostos em público, aliás, foram expostos no site do Supremo Tribunal Federal? Como já comentamos aqui, uma senhora, a Ruth, me recordo bem, porque ela, no seu depoimento, chega a dizer que durante 32 anos de serviço público nunca teve um processo administrativo contra ela, um sequer. E aí o Moraes aparece colocando-lhe tornozeleira eletrônica, caçando-lhe o passaporte e outras coisas mais, sendo que ela, durante a oitiva, disse: eu nem estava no local do acesso a esses dados, estava em outra diligência e não poderia ter acessado aos dados. Bastaria ter me perguntado, bastaria ter visto o relatório de acesso aos dados, mas estava ela lá com a tornozeleira eletrônica e o seu nome exposto no site do Supremo Tribunal Federal. Como é que ficam essas pessoas agora? Quer dizer, então, aí o COAF, a Receita, eles vão começando a demonstrar que as investigações promovidas pelo Moraes não apenas eram ilegais, mas eram erradas, eram precipitadas. O que o Moraes quer, na verdade, é criar, como eu mencionei, um bode expiatório. Quer criar por meio da prática que ele vem fazendo desde 2019, aliás, a dupla, né? A dupla dinâmica, o Toffoli e o Moraes. Eu tinha dito o Batman e o Robin, mas sempre a audiência me corrige, dizendo, não é melhor o Coringa e o Charada. Batman e Robin não é adequado. Ou o Lex Luthor... Em nome da justiça de real. Justiça real. Exatamente. Ou Lex Luthor entre um deles e Charada, e Pinguim, enfim, não importa. O ponto chave dessa história é que nós estamos diante de ministros que usam o seu poder e usam o tribunal, que é uma instituição nossa, não é deles, usam como instrumento para não só se blindarem, como hoje nós vimos o Gilmar fazer com o colega Toffoli, mas também para criarem bodes expiatórios da culpa, da responsabilidade que eles têm. O Moraes, ele até agora não veio a público, e nem ele e nem a mulher dele, explicar qual é, afinal, a tal razão do contrato de 129 milhões de reais que ela possuía.
sem atuação em lugar nenhum. Todos os órgãos previstos de atuação da esposa dele em contrato disseram que nem sabiam da existência da mulher do Moraes, né? E ao invés de explicar, então, a razão desse contrato com uma pessoa que está sendo acusada de crimes, né, ele persegue servidores, ele persegue com as instituições que deveriam servir ao interesse público e não a interesses escusos do próprio Moraes, ele vai utilizando essas instituições para perseguir servidores e tentar justificar, tentar se esquivar da responsabilidade dele. Isso tudo, Paulo, é uma vergonha. Eu queria muito saber quem que vai ressarcir a dignidade das instituições e dos servidores que estão sendo simplesmente humilhados, degradados, para que o Moraes proteja a si, a sua família e aos seus colegas ministros. Piotr, eu quero te ouvir, mas deixa eu trazer mais uma informação que tem relação com este assunto. Os dados fiscais da advogada da Viviane Barsi de Moraes, a mulher do ministro Alexandre de Moraes, teriam sido vendidos por R$ 250. O mesmo valor foi cobrado pela declaração de imposto de renda do advogado Rodrigo Fux, o filho do ministro Luiz Fux. O acesso aos dados de Viviane Rodrigo Fux por um funcionário do Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, cedido à Receita Federal, foi revelado pelo Metrópolis. A informação consta em depoimentos prestados à Receita. Os relatos são de um vigilante terceirizado e de um empregado do Serviço Federal de Processamento de Dados, cedido à Receita Federal. Os dois atuavam na agência do bairro de Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro. Em nota, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a Unafisco, informou que a investigação aponta a venda irregular de dados por terceirizados e não um esquema estruturado de vazamentos fiscais, Piotr. Tá aí, então, essa informação que nos chega que os dados da Receita, do Imposto de Renda da Viviane Barsi de Moraes, a mulher do ministro Moraes, teriam sido vendidos aí por esse esquema que ocorria dentro da Receita Federal de servidores terceirizados pelo valor de R$ 250. Enquanto isso, 4 servidores da Receita Federal tiveram seus nomes expostos, estão com equipamento eletrônico, com tornozeleira eletrônica, sem passaporte, afastados das funções, sem remuneração. E eu quero trazer... foram devastados, exatamente. Isso aí vai ensejar uma indenização, muito provavelmente, né? Para nós, o Estado ainda vai ter que pagar. Agora, eu queria, Piotr, só trazer um trecho dessa nota oficial que foi publicada pela Unafisco, que fala justamente dessa questão da exposição dos nomes, que diz o seguinte: a exposição precoce do nome do auditor fiscal produziu danos morais e profissionais evidentes. A reputação de um agente público construída ao longo de anos não pode ser tratada como detalhe colateral de uma investigação. E mais do que a exposição do nome, esse auditor fiscal está sofrendo a punição equivalente ao cumprimento de uma pena de regime semiaberto, sem que tenha havido sequer o início da instrução processual. Bom, do ponto de vista da imagem já está condenado. Não, está cumprindo uma pena, seguramente. Agora, vamos voltar aos valores. Se fosse um esquema todo mobilizado para esse tipo de ideia que imagina o ministro Alexandre de Moraes, não seria este o valor da venda de um dado que, em tese, seria precioso para alguém que teria, digamos, uma ideia mirabolante para fazer alguma coisa com esses dados vazados. Voltando só ao princípio de tudo, ninguém defende vazamento de dado fiscal. Para isso tem a justiça, obviamente, diante de um processo, o juiz determina, quebra de sigilo, bom, e aí faz-se uma investigação. Mas isso é dentro do Estado de Direito, com regras, e do caso brasileiro, do Estado Democrático de Direito, porque as pessoas também têm direito a se defenderem. Na democracia real, não naquela que o Supremo diz que estava salvando. Mas nesse caso específico sobre os funcionários da Receita, não se tomou o cuidado necessário de se preservar até que as evidências fossem extremamente claras. E outra, nós estamos usando já uma série de medidas para o quê? Qual é a razão de tirar o passaporte ou de colocar a tornozeleira eletrônica? Até com as evidências, né? O caso dessa funcionária de carreira, de longa data na Receita, que o Marcília citou há pouco aqui, ou seja, ela tinha um histórico. O histórico dela depõe contra uma prisão, porque ela tem um histórico que não tinha nenhuma reprimenda do serviço público.
esse caso do ministro Alexandre de Moraes, quando eu digo que, no meu artigo dessa semana, Paulo, que ele é um dinossauro, porque o Brasil, dessa persecução, havia mão pesada do Estado sem responder à lei, sem se ater aos direitos que as pessoas têm, os direitos e garantias individuais previstos na Constituição, esse país já está ficando para trás. Esse país perdurou lá de 2019, quando ele assumiu, inclusive, o inquérito das fake news, e ele transformou aquilo num estado persecutório, num estado de exceção. Isso aí é coisa de dinossauro, já é do passado. Hoje não se quer mais isso, não se permite, tanto que o próprio ministro André Mendonça, que está com os casos na mão, está usando o devido processo legal. Veja só que ele concedeu o habeas corpus. Não precisa falar, porque, claro, dentro da lei o sujeito não tem obrigação de criar prova contra si próprio, mas esse momento já está no passado. Agora, como é que se para o ministro? Porque ele é uma ponta solta, ele continua agindo de acordo com a lógica dele, e a lógica dele não é a lógica da Constituição. Só que nós temos hoje, veja só, o momento do Brasil é tão delicado que o próprio Supremo Tribunal Federal é quem está neste momento no banco dos réus da investigação que nós estamos fazendo hoje no país para tentar trazer novamente democracia. Você recorre a quem? Temos um ministro nesse momento, o ministro André Mendonça, que está com esses casos. Mas você não tem mais. A corte agora tem um envolvimento, agora vem o Gilmar Mendes com essa ideia completamente estapafúrdia. É um momento delicado. Ao mesmo tempo, alvissareiro, porque mudou, né? A chave mudou. Sobretudo porque a parte adormecida da sociedade e da imprensa acordou. Tomara continue acordada. Pois é, Alexandre, para a gente fechar, vem essa informação, né, de que tem um esquema dentro da Receita Federal de venda irregular, ilegal de dados, como foi o caso da mulher do ministro Moraes. Claro, isso é grave, precisa ser investigado, mas o ministro usou o inquérito das fake news lá de 2019, de 7 anos, ressuscitou ali esse inquérito para justificar essa ação contra esses 4 servidores que tiveram os nomes expostos, estão sofrendo essas consequências. O que parece não tem nada a ver com essa venda de dados ilegais que foi descoberto nessa ação. Certamente essa venda é ilegal, né? Eu não creio que seja irregular, porque não há venda regular de dados. Isso aí é para fins comerciais, né? Para ficar aquela telefonista que liga para a gente o dia inteiro, descobre que a gente existe, tem o nosso CPF. É isso, é esse vazamento, né? Que custa uns centavos aí por CPF de funcionário de categoria menor. Está lá um vigilante com uma tornozeleira. Falar em tornozeleira foi arbítrio. Tirar passaporte, bloqueio, não pode mais entrar na repartição. Isso é arbítrio que fez a boca torta, né? Durante todos esses 7 anos de um inquérito que começou errado e vai terminar pior. Vai acabar vai ter que revisar isso se quiser se livrar desse pecado original, né, de ter um inquérito que foi criado sem Ministério Público. Mas outra coisa, o Marcília estava lembrando da injustiça feita, né, a suspeita sobre auditores fiscais. Eu dei uma pesquisada aqui rapidinho, tem um morto, o Flávio, o Ricardo Pereira Feitosa. Ele foi apontado em 2019 como devassar imposto de renda de adversários do presidente da República. Passou 3 anos sofrendo, entrou em depressão e morreu em 2023. E até hoje eu não vi nenhuma prova a respeito disso. É a mesma coisa com tanta gente aí que foi condenada pelo Supremo. Nessas devassas contra os antidemocráticos. Isso aí ainda o Supremo e o país e o Senado vão ter que corrigir, né? Assim como corrigiram os supostos desvios da Lava Jato, né? Além de livrar aqueles que até devolveram o dinheiro desviado. Misturaram as coisas e aproveitaram para soltar alguns preferidos. Mas é isso. O Piotr falou muito bem sobre essa encruzilhada em que a gente está. E temos que sair dessa para a gente virar um país sério novamente. Porque sem respeito à Constituição, ao devido processo legal, com o arbítrio, a gente continua em um sistema ditatorial.